As estações do ano são de grande importância para nós desde, sei lá, sempre. Para os povos antigos, o conhecimento das estações do ano era fundamental para a sobrevivência deles, visto que o sucesso da agricultura deles e a preservação da saúde deles também dependiam das estações. E não seria muito inteligente da parte deles começar as plantações deles no inverno, porque, né? Além disso, muitas religiões e tarefas diárias desses povos do passado estavam ligados diretamente com as estações do ano. Alguns desses povos associavam o verão, por exemplo, como o deus do sol, a época do deus do sol, algo do tipo assim. E assim eles iam, seguindo a vida deles. Os métodos usados para prever e predizer as mudanças das estações eram bastante crus. Quero dizer que eram puramente observacionais, sabe? No olho ali, que eles mediam e diziam que, tá mudando de estação para outra. Por exemplo, na chegada do verão, notava-se que os dias eram mais longos e mais quentes. No inverno acontecia o oposto, com dias mais curtos e mais frios, não tão quentes assim. Na chegada da primavera ou do outono, notava-se que a temperatura do dia era mais amena, não tão quente nem tão frio, e que o dia e a noite tinham a mesma duração, que são os equinócios. Um outro jeito de identificar que essas mudanças de estações aí, dessa vez usando uma ferramenta agora, sem ser na forma crua na marra, era observando a sombra de uma vareta vertical no chão, chamado gnomon pelos astrônomos. Por exemplo, quando chegava no verão, notava-se que a sombra gerada por esse gnomon pelo Sol era a menor de todas durante todo o ano. No inverno, naturalmente, o oposto acontecia também, que a sombra gerada por esse gnomon pelo Sol era a menor de todas. Dito tudo isso aí, uma pergunta que pode surgir é: tá, eu sei que acontece toda essa loucura aí na Terra, né, num ano fica alternando entre essas 4 estações de verão, outono, inverno e primavera. Essa loucura toda acontece aí no nosso planeta, mas por quê? Por que acontece tudo isso? Por que a gente tem estações do ano aqui? Bom, a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, né? E que a trajetória que ela faz em torno do Sol não é bem circular. É na verdade uma elipse, com o Sol em um dos focos dessa elipse. Isso quer dizer que em momentos da órbita, a Terra vai se encontrar ora mais perto, ora mais longe do Sol. Então, é óbvio a gente dizer que as mudanças nas estações do ano estão ligadas com essas diferenças de posições da Terra e o Sol. Por exemplo, acho que é natural a gente dizer que é verão aqui na Terra porque a Terra está mais próxima do Sol, que é inverno aqui porque a Terra está mais longe do Sol. Mas, vamos lá. Se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que, apesar de a Terra descrever uma trajetória elíptica ao redor do Sol, a excentricidade dessa elipse não é tão grande assim. De forma que a trajetória final, assim, seja mais próxima de uma circunferência mesmo. Então, como os pontos mais próximos e mais distantes que a Terra está do Sol, na sua órbita, não são tão diferentes assim, pelo menos em termos astronômicos, não faz muito sentido a gente dizer que é por isso que temos mudanças de temperatura tão drásticas assim entre o verão e o inverno, por exemplo. E em cima disso, a gente ainda teria mais uma irregularidade, já que se a gente levar esse pensamento à frente, tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte deveriam ter as mesmas estações ao mesmo tempo. Por exemplo, o hemisfério norte ter verão, ao mesmo tempo que o hemisfério sul também está no verão. Mas isso não é o que acontece. O que acontece é justamente o inverso. Enquanto o hemisfério norte está no verão, o hemisfério sul está no inverno, e vice-versa. Então, não faz muito sentido a gente dizer que é por isso. O motivo de a gente ter estações aqui na Terra é porque o eixo de rotação da Terra em torno de si mesma não está perfeitamente alinhado com a eclíptica, que é esse eixo aí que vocês estão vendo. Ele está inclinado de algo de uns 23 graus e meio, o que acaba resultando que nem todos os pontos da Terra recebam a iluminação solar do mesmo jeito, de maneira igual. Alguns pontos vão receber mais iluminação solar do que outros em determinados momentos. Por exemplo, se a gente pegar o hemisfério sul que está no inverno, a gente vai perceber que os raios solares que atingem essa região da Terra
não vão estar atingindo essa região de uma forma tão direta assim. Enquanto o hemisfério norte, que está no verão, vai estar recebendo os raios de luz do Sol de maneira bem mais direta, sendo por isso o motivo que ele está no verão. E o hemisfério sul está no inverno porque ele não recebe os raios de luz de uma maneira tão direta assim. Usando um pouco de matemática para descrever tudo isso que está acontecendo, a gente pode definir o fluxo de energia solar que a Terra recebe por essa equação aí, sendo F o fluxo de energia solar que a Terra recebe, E a energia emitida pelo Sol e a área da Terra que recebe essa energia. Por questões de aproximação, a gente diz que a energia emitida pelo Sol, que é o E ali da equação, é constante. Ou seja, o valor não muda, é sempre aquele valor o tempo inteiro. Usando isso então, no caso que vimos anterior, com o hemisfério norte no verão e o hemisfério sul no inverno, se a gente analisar o hemisfério norte, a gente vai perceber que a área iluminada pelo Sol naquela região é bem menor. Por isso, acaba resultando num fluxo de energia solar maior naquela região, que causa um aumento maior de temperatura naquela região. E no hemisfério sul, que está no inverno, a gente percebe que a área iluminada pelo Sol ali é bem maior, o que acaba resultando numa diminuição do fluxo de energia solar naquela região, que acaba resultando também numa diminuição da temperatura naquela região, que de novo resulta no inverno. Uma analogia interessante que dá para fazer para entender melhor o que está acontecendo aqui é a seguinte: imagina que você queira molhar um pátio e você tem uma mangueira para fazer isso, uma mangueira e água, né? Você a princípio tem duas maneiras de molhar esse pátio. Ou você pode concentrar toda a água que sai da mangueira em uma pequena região do pátio, e quando essa pequena região do pátio estiver totalmente molhada, você vai e segue para a próxima região. E você faz isso até molhar o pátio inteiro. Uma outra opção também seria você colocar o seu dedão ali na região onde sai a água para fazer com que você molhe uma área maior do que a área anterior. Você molha mais área no mesmo tempo. Perceba que nessa segunda opção, você vai molhar mais área sim. Você vai conseguir molhar uma região maior do pátio. Porém, essa região maior não vai ficar tão molhada quanto a região anterior. A região anterior você concentrou toda a água que sai naquela única região pequena. Agora você está concentrando toda a água que sai numa região bem maior, que acaba resultando que essa região maior não vai ficar tão molhada quanto a região menor anterior. Nos dois casos, o pátio vai ficar molhado sim. O que muda é o quão molhado ele vai ficar. Essa é a diferença. Agora, levando essa analogia para o nosso assunto aqui, que é a energia solar e a Terra, em casos de verão, o que acontece é a situação 1, onde você concentra toda a sua água naquela região do planeta. No caso de água, aqui a gente está falando de energia solar e o quão molhada aquela região vai ficar, a gente está falando do aumento de temperatura no planeta. E em situações de inverno, você escolhe iluminar uma área maior, transmitir a mesma energia por uma área maior. Porém, não vai ficar tão molhada quanto a região de verão. E não ficar tão molhado quanto a região de verão significa não ficar tão quente quanto a região do verão. Uma pergunta que você pode se fazer também é o porquê de aqui no Brasil a gente não experimentar as 4 estações do ano. Por exemplo, com o inverno, a gente não tem aqui no Brasil um inverno com neve, pelo menos na maior parte do Brasil inteiro. O motivo disso acontecer é por causa da nossa localização no planeta mesmo. A gente está muito próximo da linha do Equador, que é a região que parte o nosso planeta ao meio. E justamente por a gente estar nessa região que a gente recebe um fluxo de energia solar constante durante todo o ano. A gente está bem no meio termo entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Enquanto esses dois hemisférios ficam alternando, ficam oscilando entre receber bastante energia solar e não receber tanta energia solar assim, aqui no Equador a gente recebe meio que sempre a mesma quantidade de energia solar durante todo o ano. A gente não tem uma oscilação tão grande assim quanto esses dois hemisférios. E é por isso que a gente tem um clima e a gente tem um clima mais uniforme, sempre a mesma coisa. Não tem tanta mudança assim. As mudanças climáticas que a gente tem aqui são mais por efeitos de atmosfera, né? Que a gente fica alternando entre dias muito quentes, de muito sol, e dias muito chuvosos, de chuvas pesadas mesmo.
mas é puramente por efeito de atmosfera. A gente não, a gente não sofre influências cósmicas, por assim dizer. E é isso. Legal, né?